Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então vamos passar agora para o Ministério da Palavra com a mensagem do nosso Deus para nós nessa manhã de domingo. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, que o nosso bom Deus venha falar conosco por meio da sua palavra. Ó Senhor, em nome de Jesus nós te pedimos que o Teu Espírito, Senhor, venha sobre todos nós, venha sobre mim, para me ungir, para me capacitar, meu Deus, para transmitir a mensagem, ó Senhor, para a glória do Teu nome, Senhor, que essa palavra, que essa mensagem vá ao encontro do meu coração, do coração de todos, ó Deus, que vão ouvir, dos presentes, dos que vão ouvir a mensagem depois pela internet, por outras mídias, por outros canais. Fala, Senhor Jesus, poderosamente, ó Senhor, para a glória do Teu nome, Senhor, em nome de Jesus, que essa palavra encontre em nossos corações uma boa terra, para que as sementes caindo nessa boa terra venham a frutificar, venha, Senhor Jesus, a produzir os efeitos para os quais o Senhor designar a mensagem da Tua palavra para nós nessa manhã, em nome do Senhor Jesus, para a glória do Teu nome. Amém e graças a Deus. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Então nós vamos tratar hoje sobre o amor, o tema da mensagem para nós nessa manhã. Nós vamos falar do amor, especialmente do amor de Deus. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. E nós vamos iniciar lendo na palavra do nosso Deus, que é a Bíblia Sagrada, no Evangelho segundo São Marcos, Evangelho segundo Marcos, no capítulo 12, e nós vamos iniciar no verso de número, Evangelho de Marcos, capítulo 12, vamos iniciar no verso de número 28, glória a Deus. Nos diz assim a palavra do nosso Deus: um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo. Notando que Jesus lhes dera uma boa resposta, perguntou-lhe: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Respondeu Jesus: o mais importante é este: ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Glória a Deus. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de todas as suas forças. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos ler somente até aqui, somente até o 31. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Bendito sou, louvado, santo, adorado é o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Nós precisamos compreender bem o que o Senhor Jesus respondeu diante daquela pergunta, porque Jesus, Ele não estava criando novos mandamentos. Esses não foram novos mandamentos criados por Jesus. Jesus já estava respondendo com base no que a lei de Deus estabelecia. O próprio Deus já havia estabelecido esse mandamento. Vamos conferir então o que está em Deuteronômio, no capítulo 6, no verso de número 5. Deuteronômio, capítulo 6, verso de número 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças. Repetindo, Deuteronômio, capítulo 6, verso 5. Nós estamos lendo aqui na linguagem
Almeida, revista e corrigida. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, a resposta que Jesus deu já estava na lei. Ele simplesmente interpretou da maneira correta, de uma maneira clara, de uma maneira objetiva, de uma forma que todos nós pudéssemos ler e compreender, como nós estamos fazendo ainda no dia de hoje. E a resposta de Jesus, especialmente com relação a este versículo que nós lemos, de início nós vamos nos deter um pouco mais nele, deve ser também analisado. Parece que nós já compreendemos tudo, mas a palavra de Deus não deve ser lida assim, como quem faz uma leitura corrida simplesmente. Nós devemos, como nós fizemos no início e de outras vezes até com mais tempo de oração, nos prepararmos para receber a palavra do nosso Deus em nossos corações. Nós precisamos da iluminação, nós precisamos do entendimento, do discernimento, da revelação do próprio Espírito de Deus, para compreendermos o que Deus está falando conosco por meio da sua palavra. Cada vez que nós formos ler a Bíblia, nós precisamos sempre nos dedicar, em primeiro lugar, a orar, a pedir a Deus para que Ele fale conosco e para que nos faça entender, para que nos faça compreender, para que nos dê todas as condições que nós precisamos para não só compreendermos bem, mas para recebermos também uma revelação daquilo que nós ainda não entendemos, que ainda não está totalmente claro para nós, para que a palavra se torne viva para nós. A palavra rema, uma palavra que produza efeitos, que produza resultados, que produza transformação em nós, que que produza uma metanoia, uma transformação da nossa mente, da nossa forma de compreender, da nossa forma de sentir, da nossa forma de querer, para que assim nós possamos aplicar aquele conhecimento, esse conhecimento que está nos sendo dado pelo nosso Deus, amém? E para que o nosso espírito venha se fortalecer, porque somente com um espírito forte nós conseguimos vencer as nossas lutas contra a natureza carnal em primeiro lugar, mas também ter forças para resistir às tentações. Glória a Deus. E olha só a importância de nós fazermos então termos essa postura, esse procedimento de pedirmos, orarmos e de analisarmos o que está sendo lido, o que está sendo dito, porque quando nós lemos a palavra de Deus, conforme nós temos frisado, repetido, é Deus falando conosco, o próprio Senhor está falando conosco, comigo, com você, amém? Glória a Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de que forma? De todo o teu coração. Então, Deus está falando para nós, olha, me ame com todo o seu coração. Então, todo não é parte. Então, eu preciso entender isso. Se eu estou amando a Deus de uma forma parcial, se o meu coração está parcialmente amando a Deus, eu ainda não cheguei no ponto que eu preciso chegar, no nível que eu preciso chegar. Então eu preciso orar mais e buscar mais de Deus a condição de amar a Deus de todo o meu coração. Porque às vezes nós nos dedicamos a orar por tantas coisas, mas nós não nos dedicamos a orar, a buscar de Deus, a pedir a Deus, a clamar para conseguir de Deus, para que Deus venha ao nosso encontro e nos ajude e nos capacite para conseguirmos aquilo que é o mais importante. O que é o mais importante? Se o próprio Senhor Jesus falou que de todos os mandamentos, esse era o mais importante, ou é o mais importante,
então eu devo me dedicar, em primeiro lugar, a que ele se cumpra na minha vida. Eu preciso buscar do próprio Deus as condições para que esse mandamento, o principal mandamento, o maior mandamento, o mandamento mais importante, se cumpra em mim. Se ele ainda não está se cumprindo totalmente em mim, eu ainda não cheguei no nível em que Deus quer que eu chegue, quer que você chegue. Se o meu coração ainda não está amando a Deus plenamente, totalmente, o que significa isso? Eu amo a Deus, mas tem algumas coisas ou pessoas concorrendo com o lugar mais importante no meu coração, que é o de Deus. O meu coração não é inteiro para Deus, ele não é todo de Deus, então não estou amando a Deus de todo o meu coração. O meu coração, ele ama a Deus, mas ele escolhe no que ele quer amar a Deus. Porque se eu amo totalmente a Deus, qual vai ser a minha postura? Eu vou fazer tudo o que tiver ao meu alcance para agradar a Deus, para obedecer a Deus. Amém? Se eu entendo que Deus me ama, me amou dessa maneira, se entregando, se doando totalmente a mim, porque quando o Senhor Jesus veio e ele foi lá na cruz, ele, em primeiro lugar, ele poderia não ter ido para a cruz, e ele até certo ponto não queria ir para a cruz, porque era difícil para ele, era um sacrifício sobre-humano, ou seja, qualquer homem, no seu natural, não teria condições de passar pelo que o Senhor Jesus passou. Ele passou porque ele era um perfeito e porque Deus deu condições a ele, preparou o seu espírito antecipadamente para que ele permanecesse no propósito de passar pela cruz até o final, até o seu último suspiro. Quando ele estava ali na cruz, ele tinha poder para ficar livre, para sair daquela cruz. Se ele quisesse, ele poderia ter orado a Deus, amém? Mas ele, por amor a mim, por amor a você, por amor a nós, suportou até o final, ou seja, ele se doou por amor a nós, ele doou a sua própria vida por amor a nós. Então, nós não o amávamos, nós não o conhecíamos ainda, porque todo homem nasce separado de Deus pelo pecado. Nós só vamos conhecer em parte, é claro, mas nós só vamos conhecer a Deus depois do novo nascimento, porque aí sim nós passamos a receber a natureza de Deus em nós, em nosso espírito. É assim que nós começamos a nossa caminhada com Deus, é assim que nós começamos o nosso relacionamento verdadeiro com Deus. Quando nós nascemos de novo, nós começamos a ter um relacionamento de mais profundidade, de mais intimidade com Deus. Podemos comparar com um casamento. Enquanto você está namorando com a sua futura esposa, você tem um nível de conhecimento da pessoa dela. Por quê? Porque cada um mora na sua casa. Esse é o padrão cristão normal. Cada um mora na sua casa, com a sua família. Você com a sua família, ela com a família dela. Vocês ainda não convivem no dia a dia. Vocês não têm intimidade. Vocês não moram na mesma casa. Não conhecem um ao outro no profundo. Como que a pessoa acorda, ou no meio da noite, ou de manhã, como que está a aparência física dela pela manhã, que você vê a sua namorada, o seu namorado já pronto, bem arrumadinho, vestido, né? Mas de manhã pode estar bem diferente.
E aí vem o nível mais profundo de intimidade, de conhecimento, de relacionamento em todos os sentidos, não somente a nível sexual, mas em todos os sentidos. Você começa a conhecer verdadeiramente qual é a personalidade da pessoa, qual é o caráter. É claro que isso é importante, que nós conheçamos o melhor possível antes do casamento, para não ter depois uma surpresa que possa criar problemas. A parte da personalidade, do caráter, a pessoa tem que se revelar, tem que ser transparente, tem que ser sincera, para dar ao outro, sendo honesta com ela mesma e com o outro, para dar a oportunidade do outro conhecer e saber se é aquilo mesmo, se ele vai ter força, se o outro vai ter forças para suportar, para tolerar. Amém? Então nós estamos falando de um relacionamento entre homem e mulher, mas a intimidade vem com o casamento. Assim também, comparativamente, de uma maneira muito simplória, nós, para ilustrar, podemos fazer essa comparação com o nosso relacionamento com Deus. Depois que nós nascemos de novo, é que Deus vai se revelando mais a nós, Ele vai se dando a conhecer a nós. Amém? Então, esse é o amor com o qual nós devemos amar a Deus de todo o nosso coração. Se o Senhor Jesus, que é a expressão máxima do amor de Deus por nós, deu a sua própria vida, se entregou por nós, enquanto nós ainda nem o conhecíamos, éramos separados, estávamos separados de Deus por causa do pecado original, né? Nós éramos, como diz a Bíblia, éramos inimigos de Deus, ou seja, nós não queríamos nada com Deus, nós não estávamos dispostos a obedecer a Deus, a fazer algum sacrifício das nossas vontades naturais, carnais, para agradar a Deus. Então, e Deus nos amou, Ele mostrou, provou o seu amor por nós. Então agora, se Ele é realmente o meu Deus e o meu Senhor, a minha vida pertence a Ele, eu reconheço isso, eu já confessei isso, que Ele é o meu dono, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Deus, e é o único e exclusivo Deus a quem eu sirvo. Eu preciso amá-lo de todo o meu coração, integralmente. Nada, nem ninguém, absolutamente nada e nem ninguém pode ocupar o lugar que é de Deus no meu coração, concorrer com Deus. O mais importante para mim, o mais importante do que qualquer pessoa, do que qualquer coisa na vida, no mundo, é Deus. É isso que significa amar a Deus de todo o coração e de toda a tua alma. A alma, ela, embora nós não consigamos conceituar com toda precisão, com toda certeza, o que está contido na alma, mas nós sabemos que a alma do homem no sentido genérico, contempla os pensamentos, a razão, o raciocínio, a mente e também os sentimentos, as emoções, as vontades, os desejos, as motivações, as intenções. Tudo isso faz parte da alma do homem. É claro que a alma e o espírito não se dissociam um do outro. Somente o corpo, esse corpo é que vai se dissociar. A alma e o espírito, quando nós morrermos ou formos arrebatados, subirão e receberão um novo corpo glorificado. Esse corpo que é da terra voltará ao pó. Mas isso para efeitos de ensinamento, para efeitos didáticos, nós falamos, separamos a alma de espírito, mas eles não se separam, a bem da verdade. Mas a personalidade com que Deus nos criou, ela já vem gravada na nossa alma, tanto assim que a pessoa nasce com uma personalidade e a tendência é que ela tenha mudanças no seu caráter e tenha também
um melhor equilíbrio do seu caráter e que a expressão da sua personalidade também seja transformada, mas na essência não se transforma. Se uma pessoa ela é mais dinâmica, já pela própria personalidade com que Deus deu para ela, ela vai, depois que ela da conversão dela, ela vai continuar sendo dinâmica, só que ela vai canalizar aquele dinamismo da maneira correta, segundo os princípios cristãos. Se ela é mais reservada, uma pessoa mais calada, mais introspectiva, ela vai continuar sendo introspectiva, com equilíbrio, porque se ela não tem Jesus no seu coração ainda, o inimigo vai tentar produzir tristeza na alma da pessoa, vai fazer com que a pessoa se sinta inferior, complexo de inferioridade, uma série de coisas. É claro que o diabo veio para matar, roubar e destruir, então ele sempre vai tentar fazer o mal, influenciar o caráter humano, o nosso caráter, para nos causar o mal em todos os sentidos, no sentido das emoções, dos sentimentos, não é diferente. E aonde ele tem mais êxito, é onde nós somos mais sensíveis, exatamente nos nossos sentimentos, nas nossas emoções. Por isso que muitas vezes você vê que a pessoa ela tem uma necessidade de ouvir uma mensagem, uma palavra de ânimo, de encorajamento. Por isso que os livros de autoajuda vendem tanto. Por isso que a pessoa que ouve uma mensagem que massageia o seu ego, que coloca o seu astral, o seu ego para cima, ela não está crescendo espiritualmente, ela não está realmente recebendo uma estrutura, um fundamento sólido que permita ela crescer, se desenvolver por si mesma, com a ajuda de Deus, é claro. Ela passa a ser dependente, ela passa a ser dependente dos outros, de mensagens que vão trazer aquilo que ela precisa, aquilo que ela quer. Mas nós precisamos buscar, não é propriamente do pastor, do pregador ou de quem quer que seja, nós precisamos buscar da fonte do próprio Espírito Santo para transformar o nosso caráter e também colocar em equilíbrio os nossos sentimentos, as nossas emoções, para modular, para equalizar os nossos sentimentos. Nós não podemos ter sentimentos desvirtuados, pensamentos impuros, mas quando nós chegamos na presença de Deus, a nossa vida, o nosso coração, na maioria das vezes está tudo bagunçado, está tudo em desordem. Muitas vezes a pessoa chega só o pó, só, como se diz, a capa do violão, a capa da gaita, chega arrasada. Mas o nosso Deus, Ele é um Deus amoroso, é um Pai zeloso, que que tem condições, tem poder para nos curar completamente, curar a nossa alma, curar as feridas da nossa alma, amém? E nos fazer sentir amados, porque o amor é essencial para a nossa vida. A pessoa que ela não se sente amada, ela vai ser uma pessoa triste, ela vai ser uma pessoa frustrada, ela pode muitas vezes se tornar uma pessoa revoltada. Então o amor é essencial, o amor é o fundamento. Por isso que a própria Bíblia diz que Deus é amor, a essência de Deus é amor. Agora nós precisamos compreender como é esse amor. Por isso que nós estamos trazendo sempre mensagens para falar do amor de Deus, para nos ajudar a entender, compreender melhor como é esse amor, para que eu, entendendo melhor como é o amor, não só eu vou me sentir amado, eu vou ter certeza que eu sou amado, mas eu também vou passar a amar as pessoas com esse tipo de amor com o qual Deus me ama. Essa é a essência do verdadeiro cristianismo. Sem amor não há cristianismo.
Eu posso obedecer a Deus em muitas coisas, mas se eu não estiver sendo motivado pelo amor de Deus, não terá valor para Deus e não vai produzir os resultados, os efeitos que poderia produzir, porque vai ser uma coisa sem substância, sem fundamento, sem a presença do próprio Deus, porque aonde nós estamos agindo de uma forma que não está em conformidade com o próprio Deus, com a pessoa de Deus, com o caráter de Deus, com a vontade de Deus, com os princípios e os valores de Deus, Deus não age. Ele tem misericórdia? Tem. Ele nos ama? Ele ama. Ele não deixa de nos amar enquanto nós estávamos lá no mundo, e depois mesmo quando nós já nos convertemos, se nós estamos no erro, no pecado, nós estamos falhando, Ele não deixa de nos amar. Porém, esse amor com o qual Deus nos ama não significa que Ele está aprovando um comportamento que não condiz com a pessoa dele, não condiz com o caráter dele, não condiz com o que ele é, com a pessoa dele. Se eu fui formado, todos nós, para nos tornarmos semelhantes a ele, e eu estou, naquilo que eu estou agindo de uma forma contrária ao que ele é, eu não estou correspondendo com aquilo que Deus tem para mim, com o que Ele quer para mim, com o que Ele espera de mim. Então eu estou falhando nesse ou naquele ponto, nesse ou naquele aspecto, e eu preciso buscar então de Deus a condição de vencer, de ser transformado, de ser aperfeiçoado, de ser mais parecido com o Senhor Jesus a cada dia, em cada situação. Por isso que nós devemos consagrar a nossa vida em buscar um relacionamento de intimidade com Deus, nos aproximarmos mais de Deus, para que Ele se aproxime mais de nós. O relacionamento de Deus conosco é sempre baseado em reciprocidade. Achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Então, Deus quer me receber, mas como que Ele quer me receber? Ele me ama do jeito que eu estou, Ele me aceita do jeito que eu estou, mas Ele não aprova como eu estou agindo naquilo que eu estou agindo errado. Então, se eu quero ser aprovado por Deus, eu preciso me esforçar, me dedicar para isso, e é o que Deus quer. Ele corrige a todo filho a quem Ele ama, conforme nos ensina São Tiago. Então, se eu sou filho de Deus, o que eu mais preciso buscar é ser corrigido por Deus, porque é claro, quem é que precisa de correção? É quem está no erro. E quem está no erro? Eu estou no erro em muitas coisas, hoje em muito menos coisas do que eu estava no início da minha caminhada com Deus, mas eu ainda erro muito em muitas coisas, se não integralmente, totalmente, mas ainda deixo a desejar. Eu ainda não estou, conforme diz a palavra, amando a Deus de todo o meu coração. Às vezes eu deixo que a minha vontade, a minha natureza carnal, ela prevaleça sobre a vontade de Deus para mim, ou o que eu deveria fazer para me aproximar mais de Deus, para que assim também eu pudesse receber mais de Deus. Se eu não estou recebendo tanto de Deus quanto eu preciso, quanto eu gostaria, a falha não está em Deus, porque Deus quer me dar infinitamente mais do que aquilo que eu possa pedir ou querer, de acordo com a sua vontade. Eu não estou falando de coisas da nossa carnalidade, mas das coisas do próprio Deus, do Espírito de Deus, daquilo que é próprio de Deus. Ele quer me dar imensamente mais. Quem mais recebe, quem mais já recebeu de Deus na história da humanidade foi quem buscou mais, quem se dedicou mais a isso. Amém? Então, se eu quero receber mais de Deus, ser mais abençoado de Deus, e através de mim, que as pessoas do meu convívio, da minha família, os meus amigos, os meus irmãos,
enfim, todas as pessoas, especialmente os mais próximos a mim, também sejam abençoados através de mim, eu preciso buscar mais de Deus. O meu coração tem que ser mais de Deus, totalmente de Deus, e a minha alma também. Então tem gente, por exemplo, que fala assim: não, eu quero ser feliz. Eu conheço pessoas que falam assim, cristãos, crentes: não, o importante é ser feliz, eu quero ser feliz. O importante não é ser feliz, o importante é amar. O que você precisa é amar, é aprender a amar com esse tipo de amor de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas, dessa forma como nós estamos estudando hoje, e amar também ao seu próximo, ou ao nosso próximo, com esse mesmo tipo de amor, com essa mesma intensidade de amor. Amém? Gloriai, Deoreclai, Decantiai. Então, se nós queremos, almejamos felicidade nas nossas vidas, a nossa meta não é buscar a felicidade em si, mas é o amor. É que o amor de Deus flua para nós, aumente em nossos corações, até que o nosso coração e a nossa alma fiquem cheios do amor de Deus. E aí eu vou também fluir nesse amor, eu vou também compartilhar desse amor, eu também vou conviver com as pessoas movido por esse amor. E o que a gente planta, a gente colhe. Quem dá amor, recebe amor. Amém? Então, a felicidade, ela é uma decorrência, porque se eu colocar como alvo, como o objetivo principal, ser feliz, eu assumo uma postura egoísta. Porque aí eu quero receber, eu quero que a pessoa me faça feliz. Isso é uma postura egoísta. É sutil, muitas vezes nós não percebemos, mas é a verdade. Porque senão o próprio Deus teria falado nesse sentido, o próprio Senhor Jesus teria ensinado sobre isso. Busque ser feliz, faça tudo para ser feliz, se aproxime de pessoas que vão te fazer feliz, conviva só com pessoas que vão te fazer feliz. Tem pessoas que não têm entendimento da palavra de Deus e elas seguem certas instruções, certos conselhos que são contrários à própria palavra de Deus. Pessoas que pregam a palavra de Deus, mas por falta de entendimento, elas ensinam errado. Elas falam isso: não, se tem uma pessoa que é difícil para você conviver, se afasta dela. Olha, irmãos, não é isso que a palavra fala. A palavra de Deus fala que nós devemos amar até os nossos inimigos. A palavra de Deus fala que nós devemos suportar os mais fracos. A palavra de Deus fala que nós devemos ter paz com todas as pessoas no que depender de nós. Então eu tenho que me esforçar para viver em paz com todo mundo. Agora, é claro que se não for possível ter paz, por mais que eu me esforce com alguma pessoa e eu tiver a opção de não conviver com a pessoa, tudo bem, eu vou buscar de Deus em oração primeiro, mas com certeza que na maioria dos casos Deus vai aprovar esse afastamento. Por quê? Porque a pessoa ela não quer conviver bem comigo, não quer conviver em paz comigo, ela me odeia, ela me persegue, ela é minha inimiga declaradamente em todo o tempo. Então eu não preciso conviver com essa pessoa, eu posso amá-la orando por ela, mas não convivendo com ela. Agora, se a pessoa ela é uma pessoa, por exemplo, da sua família, é seu pai, é sua mãe, é o seu esposo, é a sua esposa, é o seu filho, é a sua filha, é uma pessoa que o próprio Deus colocou na sua vida, você não tem opção de escolher não conviver com essa pessoa. Está difícil conviver com ela? Pode estar, mas você não pode se afastar da pessoa ou afastá-la da sua vida, porque senão você vai estar quebrando um princípio do próprio Deus, estabelecido pelo próprio Deus.
Você precisa amar o seu próximo como a si mesmo. Esse que é o princípio de Deus. Então, antes de ficar ouvindo aí esses mentores, às vezes até pastores que dão um certo tipo de conselho, você precisa conhecer melhor a palavra de Deus, conhecer melhor a Deus e a sua palavra. Amém? Glória a Deus. E também nós devemos amar a Deus de todas as nossas forças, a parte final do versículo, e de todas as tuas forças. O que significa isso? Eu vou amar a Deus com a condição que eu tenho hoje. Eu cheguei hoje, vamos supor que eu tivesse me convertido hoje. Hoje Jesus me aceitou, eu me rendi aos pés do meu Senhor Jesus, eu entreguei a minha vida para o Senhor Jesus. Amanhã, como que eu vou amar a Deus? Com as minhas forças. A minha força ainda é pequena. Eu vou amar a Deus com esse padrão de força que eu tenho hoje. Na minha caminhada com Jesus, qual que é o nível de força que eu tenho hoje? Eu vou amar a Deus, vou amar ao meu Senhor, com o nível de força que eu tenho hoje. Eu não vou querer amar a Deus como aquele irmão, aquela irmã que já cresceram mais, que já estão mais fortes espiritualmente, mais maduros espiritualmente. Eu não vou querer amar com as forças deles, eu vou amar com a minha própria força. Mas porém, eu não vou medir esforços. Com as minhas forças não significa que eu posso me poupar. Eu não posso me poupar no sentido de amar a Deus. Eu tenho que amá-lo com todas as minhas forças, ou seja, me entregar totalmente a esse amor, me render totalmente, não é parcialmente. Nisso eu vou obedecer a Deus, naquilo eu não vou. Não, eu não vou deixar, vamos supor que a pessoa se converte hoje. Não, eu estou vivendo em fornicação. Eu vivo, não sou casado, mas vivo na prática continuada do sexo, ou até, quem sabe, vivo junto, moro junto. Estou amaziado, está amaziada. Não pode ser assim. Não pode ser assim, porque aí você vai estar indo contra os princípios de Deus, contra a palavra de Deus. Então você precisa buscar orientação e receber ajuda se for o caso, mas ter a decisão correta e assumir uma mudança, uma postura, uma atitude correta, de acordo com os princípios de Deus. Deus, ele nos aceita como nós estamos, com a nossa nível de força, mas isso não significa que eu deva me acomodar. Hoje eu sou fraco espiritualmente em alguma área. Isso não deve ser justificativa para eu continuar dando vazão para os desejos da minha carnalidade. Eu sou fraco na área sexual e eu não quero mudar o meu comportamento porque me dá prazer. Então eu uso isso como justificativa. Eu não consigo. Então você não está amando a Deus com todas as suas forças. Você está falhando no principal mandamento. Porque para amar a Deus, você tem que amar a Deus dessa forma: de todo o seu coração, de toda a sua alma e com todas as suas forças. Ou seja, eu tenho que me empenhar, eu tenho que me dedicar, eu tenho que batalhar, eu tenho que crucificar a minha carne, eu tenho que jejuar mais, eu tenho que orar mais, eu tenho que ler mais a Bíblia, eu tenho que vir mais ao culto, eu tenho que praticar mais o amor com o meu próximo, respeitar mais, obedecer mais, me sujeitar mais às autoridades, honrar mais os meus pais, amar mais os meus filhos, cuidar melhor das pessoas que são parte da minha vida, que estão sob a minha responsabilidade, seja cônjuge, ou seja pai, ou seja filho, não importa. Eu preciso me dedicar a amar a Deus com profundidade, com abrangência, porque Deus, ele nos ama dessa forma. Com todo o nosso ser, com todo o nosso coração, a nossa alma e as nossas forças, ou seja, a nossa dedicação, aquilo que nós estamos fazendo, a maneira como nós estamos vivendo, agindo, nos comportando, dessa maneira que nós devemos amar a Deus. Glória a Deus.
Em Mateus também, no capítulo 22, Jesus declara assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Olha só, os pensamentos também fazem parte da nossa alma e nós devemos pensar sempre, buscar sempre pensar em formas de nos tornarmos cada dia mais obedientes a Deus, mais tementes a Deus, pensar em formas de agradar mais a Deus. Então eu preciso me examinar sempre, examinar a mim mesmo e pedir que o Espírito Santo me examine e me mostre em que eu estou errando e por que eu estou errando naquele aspecto, e pedir também, depois que eu identificar a causa, o motivo, eu preciso buscar de Deus. Não, Senhor, agora eu já entendi, eu estou errando nisso porque eu não tinha compreendido bem o seu mandamento, a sua palavra, e esse é o seu princípio, esse é o valor que eu preciso adotar para mim, se eu quero ser semelhante ao Senhor Jesus e eu quero obedecer, me ajuda a obedecer. E aí nós vamos orar de acordo com a nossa necessidade, que o próprio Deus vai nos mostrar e vai nos ajudar, se nós tivermos um propósito, uma motivação que o agrade, amém? Então Jesus colocou esse mandamento como o principal, o maior, o topo de tudo, de toda a vida cristã, enfatizando que o amor a Deus é a base sobre a qual todos os outros mandamentos se sustentam. Então todos os demais mandamentos, toda a palavra de Deus, ela é baseada nessa forma de amor. Em Mateus, ainda no capítulo 6, o verso 33, nos diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, quando nós colocamos Deus em primeiro lugar e confiamos nele, na sua palavra, ele virá ao nosso encontro, vai nos capacitar e vai nos amar mais ainda, vai suprir todas as nossas necessidades, vai curar a nossa alma, vai curar o nosso corpo, vai nos abençoar infinitamente mais, quanto mais nós o amarmos, em nome do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Veja que em Gálatas, no capítulo 5, verso 14, nos diz assim: pois toda a lei se resume num só mandamento, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, se nós quisermos obedecer à lei, porque quando Jesus falou sobre, deu essa importância para o amor, da forma como nós estamos comentando, é porque ele sabia que quando nós só vamos ter condições de obedecer aos mandamentos da lei, se nós fizermos tudo movidos por esse tipo de amor. Então, se eu não tiver movido por esse amor, eu não vou conseguir amar o meu próximo em alguma coisa, em alguma área, em algum aspecto. Eu posso até conviver bem com a pessoa, mas de repente ela me maltrata, e se ela me maltrata, eu já não amo mais. Aí eu não tolero mais, eu não suporto mais, eu já revido. Se eu estou revidando, eu não estou amando, porque no amor de Deus nós devemos devolver o mal com o bem. Se a pessoa me faz o mal e eu sou movido pelo amor de Deus, eu devo devolver aquele mal com o bem. Se eu não puder fazer o bem, ou não for conveniente que eu faça o bem a ela, porque às vezes eu vou até estimular a pessoa a continuar no erro, eu vou orar a Deus: Deus, cuida daquele meu irmão, cuida daquela minha irmã, abençoa, ajuda ele a entender que ele está errado nisso ou naquilo. Eu estou achando que está errado. Se o senhor concordar comigo, o senhor concorda comigo nisso? Se o senhor concordar, o senhor corrija, porque o senhor corrige aos filhos a quem o senhor ama. Então, estou dando um exemplo de oração. É claro que não precisa ser, não é só isso, e nem sempre será assim. Amém? Veja, o apóstolo Paulo também em Romanos 13 nos fala claramente sobre isso. Vamos ler aqui dos versos 8, 9 e 10 para finalizar a mensagem de hoje. Romanos 13, 8, 9 e 10. A ninguém fiqueis devendo alguma coisa, a não ser o amor fraterno com que deveis vos amar uns aos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Então, aí está. Eu cumpro a lei de que forma? Amando ao meu próximo, porque para eu amar o meu próximo, eu preciso amar a Deus
de todo o meu coração, de toda a minha alma, com todas as minhas forças. Se eu não estiver amando a Deus dessa forma, eu não vou conseguir também amar o meu próximo. É simples assim. O que mostra o nosso amor para com Deus é como eu amo as pessoas. Eu só posso dar aquilo que eu recebi. Se eu recebo de Deus esse amor, esse nível de amor, com toda a profundidade, com todas as minhas forças, com todo o meu querer, com toda a minha alma, com todo o meu coração, eu serei capaz de amar as pessoas também com esse amor que eu estou recebendo de Deus. Amém? E vice-versa. Por mais que seja difícil amar alguém, como nós citamos agora o exemplo, se eu me esforçar e me dedicar para amar essa pessoa da maneira como devo amar, segundo Deus, Deus vai se agradar de mim, Deus vai me amar mais ainda, vai ficar mais feliz comigo, vai me abençoar mais. Amém? 9. Porquanto os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, bem como qualquer outro preceito, todos se resumem neste mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal contra o próximo, porquanto o amor é o cumprimento da lei. Amém? Glória a Deus. Então nós vamos orar para finalizar a mensagem de hoje. Pai querido, Senhor amado, que essa palavra, essa mensagem fale profundamente nos nossos corações, no meu coração, no coração de todos presentes, todos que vão ouvir depois a mensagem, e que produza efeitos. Enche os nossos corações com teu amor, nos ensina, Senhor, a amar cada vez mais e melhor ao nosso próximo, nosso irmão, nosso semelhante, com esse mesmo tipo de amor. Em nome de Jesus eu declaro todos abençoados para a glória do teu nome. Em nome do Senhor Jesus, fala com cada um, abençoa cada um, em nome do Senhor Jesus, para a glória do teu nome. Amém e graças a Deus.